Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, e o versículo 2 apenas, que é o tema desta festividade. Enquanto os irmãos estão procurando, estou grato a Deus por poder estar aqui com os irmãos pela primeira vez, conhecendo mais um rebanho do Senhor, que brevemente vai estar morando com Jesus na eternidade. Agradecendo assim também o pastor Geraldo Marques, onde Deus conhecemos, que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, nossa irmã Margarida, juntamente com todas as irmãs do Ciclo de Oração. Muito obrigado por esse convite. Que Deus em Cristo vos recompense em nome do Senhor Jesus. E pela hospitalidade, né, irmãos? Os irmãos nos receberam aqui muito bem, tanto o pastor como a família do pastor, a esposa do pastor e todos os irmãos aqui na cidade de Bom Jesus dos Perdões. Então, nessa noite, que você possa glorificar o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Somente aquele que achar, diga amém. Amém. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Glória a Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos, a fase a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Mas apenas a parte B que diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Amém? Amém. Muito obrigado, irmãos. Podeis tomar assento. Irmãos, nós temos aqui esse texto bíblico, a qual o profeta Abacuque, numa forma de cântico, ele estava orando ao Senhor. E a sua oração, numa forma de cântico, ele disse: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. A palavra avivamento, irmãos, ela significa o ato ou efeito de tornar-se vivo, ou acordar e despertar. Infelizmente, nós no meio pentecostal, nós temos, infelizmente, irmãos, isso está na veia do pentecostalismo. Nós pensamos que geralmente avivamento se encontra aonde há línguas estranhas, aonde há profecia, aonde há pula-pula, rodopio. Então aí nós dizemos: olha, Deus trouxe um avivamento na igreja ontem à noite. Deus trouxe um avivamento no congresso a qual teve esses 3 dias. Nós temos esse costume de falar que avivamento é um grande mover a qual Deus opera dentro da igreja. Mas, irmãos, avivamento é muito mais do que isso. Avivamento é muito mais que falar em línguas estranhas. Avivamento é muito mais do que pular na igreja. Avivamento é muito mais do que profecia. Avivamento é muito mais que revelações. Avivamento é muito mais que tudo isso. Avivamento é um despertar na vida do crente. É aquele crente que adentra morto na igreja e ele sai com a sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus. Avivamento é quando o crente dá o trabalho para o pastor, dá trabalho para a irmã do ciclo de oração, dá trabalho para o obreiro, dá trabalho para o pai, dá trabalho para a mãe, dá trabalho para todo mundo. Depois que ele entra na igreja, ele ouve a palavra da verdade, e a palavra é como uma espada, ela corta a sua vida e a sua vida é transformada. Aí ele muda. Ele era mentiroso, deixa de ser mentiroso. Ele era caloteiro, deixa de ser caloteiro. Ele era linguarudo, deixa de ser linguarudo. Ele era de uma vida dúbia, um pé na igreja, um pé no mundo. Não, agora ele está firme. Aí você pergunta: olha, você viu aquele irmão? Ele mudou depois daquela mensagem, depois daquele culto, depois daquele congresso. Irmão, isso é avivamento. Avivamento não é 3 dias de festividade. Avivamento é todos os dias. É na segunda-feira no seu serviço, é na segunda-feira na sua escola, é na segunda-feira lá onde você vive. Avivamento fala-nos de transformação de vidas, mudança de caráter. Não adianta você pular na igreja e mentir lá na sua escola. Não adianta
e paixão de sexo sem fundo. Não adianta você pular, falar em línguas dentro da igreja e continuar com uma vida, um pé na igreja, um pé no mundo. Não, isso não é avivamento, isso é movimento. E nós não precisamos de movimento, nós precisamos de um genuíno avivamento. Quem acredita e concorda comigo, levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Isso é avivamento, irmãos, é mudança. E Deus me deu um subtema para estar pregando sobre o tema que as irmãs colocaram. As irmãs colocaram: aviva, ó Senhor, a tua obra. E Deus me deu um tema para essa mensagem. Eu quero pregar subordinado ao tema: por que precisamos de um avivamento? Por que precisamos de um avivamento? Nós estamos precisando de um avivamento urgente na igreja. Eu não estou falando de visitações de Deus, eu estou falando de um avivamento. Eu estou falando de um genuíno avivamento. É quando o crente ele volta para a palavra, é quando o crente ele volta-se para Deus, é quando o crente ele começa a ter, aquele que não tem nenhum sentimento missionário, ele começa a ter sentimento missionário. Quer ver uma das maiores evidências do avivamento na igreja? É quando a igreja começa a ganhar almas, é quando a igreja começa a impactar o drogado, a prostituta, o ladrão, o homossexual. Isso sim é o primeiro sinal de avivamento na igreja. É conversão de vida, é transformação de alma, é a igreja no despertar do Espírito para fazer a obra missionária. Mas por que estamos precisando do avivamento? Em primeiro lugar, irmãos, Deus está falando conosco nessa noite os motivos a qual nós precisamos de um avivamento nesse século 21. Em primeiro lugar, precisamos de um avivamento para despertar alguns crentes que se encontram dormindo no meio da igreja, para despertar aqueles que estão dormindo, porque infelizmente Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30: há entre vós muitos fracos, doentes e alguns que dormem. Paulo estava falando que numa das igrejas mais pentecostais de toda a história tinha crente que estava dormindo no meio da igreja, estava dormindo no meio da igreja. O primeiro motivo para qual nós precisamos de avivamento era para despertar alguns que estão dormindo. Já viu quem dormindo? Irmãos, dormir na Bíblia tem um sentido de morte espiritual, tem um sentido de dormir mesmo. Então tem crente dormindo, irmão, no meio da igreja. E você já viu uma pessoa dormindo? Tem gente, irmão, que você pode arrancar a cama dele que ele não acorda. Você pode dar um grito no ouvido dele. Quem está dormindo perde o sentido das coisas que acontecem ao seu redor. Está desapercebido. Pode a criança chorar, a cadeira quebrar, o teto desabar, ele está dormindo, ele não está nem preocupado com o que está acontecendo. Ele não está nem aí, irmãos. Aleluia. Deus precisa derramar o avivamento sobre nós para despertar alguns que estão dormindo no nosso meio. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 2, que o Espírito Santo inaugurou a igreja primitiva com um som e um alarido, parecendo-se um vento impetuoso, a qual encheu a casa. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio com um barulho de um som. Por que será que o Espírito Santo adentrou dentro da igreja primitiva com o barulho de um som? E eu fiquei perguntando: Jesus, por que o Espírito Santo chegou fazendo barulho na igreja? Aí Deus falou no meu coração: meu filho, imagine, pois, 10 dias os crentes buscando, porque Jesus morreu na Páscoa e ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo de número 1, que Jesus permaneceu 40 dias aqui com os seus discípulos, e a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus. Ele diz: permaneci na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os crentes foram para Jerusalém, adentraram-se no cenáculo e ficaram esperando a promessa do Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, e cumprindo-se o 50º dia, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da morte e ressurreição